Olá! Quero começar o nosso programa de hoje retomando um salmo que eu trouxe até recentemente aqui para vocês, mas ele fala tanto, eu acho que a gente pode repetir porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é o salmo de número 127. Tudo que eu trago para vocês muitas vezes é que o Senhor também está me ministrando e eu quero dividir contigo. E o que eu vejo no momento de hoje, no momento em que o país vive, conversando com muitas pessoas, é que a gente às vezes reclama. Olha para a situação e fala, poxa, mas eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me empenhado tanto, eu tenho tentado tanto fazer com que as coisas dessem certo, mas por algum motivo, alguma coisa não está dando certo. Então, na vida profissional e em todas as áreas. Eu sou a primeira pessoa a sempre falar que é fundamental para que a gente viva um milagre, para que a gente alcance a promessa, para que os nossos sonhos sejam realizados, que a gente faça a nossa parte. Mas tem um passo também muito importante que está aqui no Salmo de número 127 que a gente tem que entender. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tem uma tradução que diz, assim dá o Senhor os seus amados enquanto dormem. O que eu quero dizer para você é que mais do que trabalhar muito, mais do que falar muito, mais do que agir muito, e veja, agir é fundamental, só que mais do que isso, deve estar a sua confiança no Senhor. Você ora antes de trabalhar? Você conversa com Deus antes de falar com aquela pessoa que você acha que pode ajudar, que você quer ver a vida transformada? Às vezes nós tomamos muitas atitudes por conta própria e nos esquecemos que se o Senhor não estiver edificando, a nossa parte é inútil. Quantas vezes Deus está nos orientando a fazer de um jeito e a gente está fazendo de outro? Então preste atenção, ore, busque na Bíblia, busque a orientação do Senhor e tenha certeza, você deve se esforçar e fazer toda a sua parte. Mas se nós não entregarmos tudo isso ao Senhor e se Ele não estiver abençoando, vai ser mesmo em vão. O nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde, obrigada por estar assistindo ao nosso programa, obrigada a você que está nos assistindo do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu quero te falar o que a gente vai ter hoje aqui no nosso programa. A gente vai ter muita coisa boa, esclarecendo as suas dúvidas sobre temas que estão em alta. Um deles é bater papo sobre assédio nas empresas. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Sara Hakim, que é membro da Comissão da Mulher e advogada da OAB. A doutora vai esclarecer as nossas dúvidas sobre este assunto. Tem também aqui a Luciana Veloso, que é auditora fiscal do trabalho e também conversa com a gente sobre o tema. E nós trouxemos ainda hoje aqui para conversar com a gente a Flávia Zuanise, que é gerente de RH, para nos explicar qual é o papel da empresa quando alguém se pronuncia falando que houve um assédio moral ou um assédio sexual. A gente esclarece todas essas dúvidas, tá? Se você tem pergunta, entra lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, facebook.com/Jaqueline Stefano e inbox você deixa a sua pergunta. A qualquer momento também você liga para dar a sua opinião ou perguntar. 0 operadora 11 3337 5886. E a gente vai tentar hoje também entender o que eu chamo de fenômeno dos últimos tempos. Aqueles que são considerados youtubers têm movimentado a economia, têm feito pessoas comprarem coisas. Por que será que isso tudo está acontecendo, hein? Eu vou conversar com a Thaís Abrantes, que é especialista em marketing digital e tenta esclarecer essas dúvidas pra gente. Eu tenho muitas perguntas, acho que você também. Então também entre na fanpage ou ligue para participar. Vamos começar muito bem o nosso programa? Vamos lá ser bem informados pelo João Ruth. Vem cá, vamos dar um giro pelo mundo. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Vou dar um like para você, um joinha, ok? Para aumentar suas visualizações. Você vai falar daqui a pouco a respeito disso aí, não é? Vamos dar um giro pelo planeta Terra, então, para saber o que está acontecendo. Tô meio afônico hoje, viu? O som tá saindo pelo nariz, com voz de pato e tudo. Vamos lá, olha, o giro de número 209 desembarca por aqui mesmo. Vamos à cidade maravilhosa ouvir boas notícias. Por aqui a arte impulsiona pessoas para refletir.
O Armazém Utopia, no Boulevard Olímpico, área revitalizada do centro do Rio de Janeiro, ganhou as cores do famoso artista francês Jean-Baptiste Debré. Com as obras inspiradas no artista que morreu no século XIX, grafiteiros cariocas colocaram suas pinturas no armazém. Obras que estimulam a reflexão. A escravidão não está aqui, mas o peso a gente ainda sente. O peso, na verdade, sobre toda a nação, a gente ainda sente esse peso de opressão, de alguém se achar que tem o direito de maltratar outro por achar menor e tal. Então a gente sente isso, né? O brasileiro sente isso. Crianças de escolas municipais também participam da exposição. Direitos humanos, para mim, todos os humanos, todos os seres humanos têm que ter direitos. E poucos têm e outros não têm. E eles tinham que pensar nisso. Os criadores querem replicar o projeto em outras regiões. Nossa ambição não é pequena. Nós gostaríamos de fazer com todas as escolas, não só com as escolas do Rio, mas do Brasil e, por que não, do mundo. Nossa ideia é sugerir que a matéria de direitos humanos, direitos fundamentais, entre nas escolas, mas de maneira lúdica, de maneira artística. Debré foi desenhista, pintor e professor de francês. O artista integrou, juntamente com outros membros, a Missão Artística Francesa ao Brasil, organizada a mando do rei Dom João VI. É parte do aniversário de 200 anos da Missão Francesa no Brasil. A ideia foi celebrar uma artista que tinha um olhar bastante singular, excepcional sobre o Rio do início do século XIX e, ao mesmo tempo, dar-lhe nova modernidade através da participação de grafiteiros, escolas de arte e crianças. Des grafiteurs, des écoles d'art, des enfants. O trabalho de Debré foi fundamental para retratar o cotidiano do Brasil colonial, além de catalogar, por meio de registros de desenhos, a fauna e a flora brasileira. Muito bem, do Rio de Janeiro a gente vai mostrar um novo continente que foi descoberto. Como as coisas mudam com o tempo, há quem diga que existem 7 continentes. Mas agora foi achado outro, o continente de plástico. É o continente de plástico. No nordeste do Oceano Pacífico, descoberto em 97, tem cerca de 3,4 milhões de quilômetros quadrados, quase 6 vezes a superfície da França. É habitado por todo tipo de resíduo, produzido pela atividade humana e micropartículas de plástico. Nos últimos 40 anos, a concentração se multiplicou por 100. É preso por correntes e seus resíduos flutuam e aglutinam no giro subtropical do Pacífico Norte. A área é ponto de encontro de correntes oceânicas que giram sob o efeito da rotação da Terra entre a costa do Havaí e da América do Norte. 4 outros desses redemoinhos poluem os oceanos. Partes ficam na superfície, outras submersas a muitos metros e têm consequências ecológicas desconhecidas. Confundidos com plânctons, os detritos são ingeridos por mamíferos marinhos, tartarugas e aves e obstruem seu sistema digestivo. No Pacífico Norte, favorece a reprodução de uma espécie de inseto, o Alobates sericeus, que ameaça o ecossistema oceânico. O Mediterrâneo tem a maior densidade média de plástico do mundo e é poluído com cerca de 250 bilhões de minúsculos pedaços de lixo flutuante. É praticamente cercado por terra e suas águas precisam de cerca de 90 anos para limpeza e renovação. Certos plásticos podem levar mais de 100 anos para se decompor. Ok, o Giro de hoje encerra falando com você aí que está sentado ou sentada, achando que não consegue fazer mais nada por conta da idade. Sim, você que fica aí reclamando que está mal, as pernas doem, ai, minhas pernas estão travadas. Veja que aí na sua sala, onde você está, muito provavelmente você pode começar a se exercitar. Olha o exemplo da vovó. Nana Mal, de 98 anos de idade, é avó e mora na cidade de Coimbatore, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. Ela é uma inspiração para os jovens para levar um estilo de vida ativo e saudável, praticando exercícios de yoga. A nonagenária, que vem praticando a antiga disciplina desde a idade de 5 anos, se orgulha de quase uma centena de alunos de todas as faixas etárias, que vão à sua casa para aprender os exercícios. Mãe de 2 filhos e 3 filhas, Nana Mal está apta e saudável
Mesmo nesta idade, acorda todos os dias às 5 da manhã para a prática de física. Para ela, a rotina é essencial para manter a saúde. A vovó faz uma série de 50 tipos de exercícios e posturas. Nana Mal vem de uma família disciplinada em exercícios. Ela aprendeu a disciplina de seu avô. Seus 5 filhos também praticam e são professores. Ah, minhas costas, Jaqueline Stefano. Você viu aí? Tá precisando praticar yoga? Ah, deve ser bom, né? Porque você faz uns exercícios e tal. Eu não sei não. Pra mim, eu acho que ia ser pior, né? Ah, é? Sei, né? Ah, não sei. Olha, posso dar 2 recados? Deixa o professor de yoga escutar a gente falando isso, João. Não, acho ótimo. Acha ótimo? Acho que eu nunca fiz, né? Não sei, né? Duvido você fazer isso aí. Mas duvido também. Duvido, olha lá a menina lá colocando o calcanhar. Eu não acho nem que há necessidade. Olha lá. Eu não só duvido, como eu acho que não há necessidade. Eu duvido. Olha lá. Tá bom? Amanhã a gente vai abrir o nosso Giro pelo Mundo com o João Rutti, trazendo esses movimentos. Eu? Ao vivo. Não? Eu ah, não. você É duvida louca. eu, né? Eu fico travado. amigo. Vou ficar uma semana aí, não apresento mais o programa. Muito amigo, viu? O quadro. Acho que se eu fizer um dia só, eu me quebro. Aí, não, mas é que aprende desde pequenininho, né, lá, as crianças. Aí depois, quando chega uma idade mais avançada, aí, ó, a pessoa já começa a fazer facinho, Ai, gente, facinho. acho que não há necessidade, Olha lá. mas... Mas nem estrela você fazia quando era criança, Não eu acho, fazia. viu? Minha mãe não deixava, disse que ia me arrebentar. A minha mãe mal deixava eu fazer cambalhota. Ah, tá bom, vai. Posso dar 2 recados? Pode. Olha, o recado vai pra quê aqui? Deixa eu ver na minha ficha de recados. Vai pro Lincoln Gaves, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Lincoln Gaves, meu amigo de infância. E também para a cidade de Aperibé, no Rio de Janeiro. Quem nasce em Aperibé, Jaqueline Stefano, é aperibense, viu? Aperibense, aprendemos mais uma. É bonito, aperibense. Aperibense. Olha, amanhã eu volto, se o pai assim permitir. Quem quiser falar comigo é só entrar lá no Facebook, /joão.ruth, tá bom? Tá bom. Porque o senhor é bom, Jaqueline Stefano. Até amanhã, se Deus Fazendo quiser, João. Tchau, tchau. exercício da yoga. Isso, eu quero os mais avançados, João. Isso aí é fácil. Ainda bem que não pega os estralos aqui, que eu vou te contar um negócio, viu? Tchau, João, fica com Deus. Isso daí é fácil. E agora a gente vai falar sobre um assunto que obviamente veio à tona, porque aconteceu com um ator da Rede Globo, e esse assunto foi muito repercutido, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre a realidade que se repete muitas vezes, dia após dia, em diversas empresas. A gente vai falar sobre assédio. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Luciana Veloso, que é auditora fiscal do trabalho e também é doutora em Direito. Eu estou recebendo aqui também no nosso estúdio a Sara Hakim, que é vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e também é membro da Comissão da Mulher da OAB São Paulo. E recebo ainda aqui no nosso estúdio a Flávia Zuenise, que é gerente de RH. Tudo bem? Sejam todas bem-vindas, viu? Obrigada. Para a gente falar sobre um assunto tão importante que acabou ficando em alta por conta do que aconteceu, né? De um caso que ficou conhecido na mídia, mas eu acho que é um assunto importante para a gente falar sempre. Eu gostaria de começar perguntando à doutora Sara o que é assédio moral? E o que é assédio sexual, se a gente puder separar isso? Sim, há uma divisão em relação a isso. O assédio sexual, ele se dá sempre que alguém é constrangido, se vê constrangido, para que o agente possa obter um favorecimento ou uma vantagem sexual. E, para isso, ele se prevalece da sua condição de superior hierárquica ou, então, de sua ascendência no trabalho, de seu cargo, de sua função. Então, a vítima ou vai ser um subordinado ou vai ser alguém que sofre essa ascendência por parte deste ofensor, por parte deste agente. Já o assédio moral, ele é bastante... ele se caracteriza quando há atos contínuos. Quando há atos contínuos, sucessivos, reiterados, que aviltam o trabalhador, que humilham o trabalhador, que ofendem o trabalhador. Então, ele resiste a um certo lapso de tempo. Não se trata de uma única conduta, não se trata de um único ato. São atos contínuos que afetam o trabalhador no seu ambiente de trabalho. Ou seja, o ambiente de trabalho fica insuportável, fica inóspito,
o trabalhador muitas vezes resiste até quando consegue, porque ele tem uma dependência econômica, né? Então, obviamente, ele vai aceitando determinadas condutas que fogem à normalidade, por conta dessa dependência econômica, dessa dependência do trabalho. E também por um fator muito importante, que é a prova. Muitas vezes... A testemunha, que muitas vezes é necessária, que está lá trabalhando e também precisa do trabalho. Há um receio de que não se acredite nele, né? Então, muitas empresas não mantêm um RH que acolha o trabalhador, né? Então, ele se sente isolado, se sente fragilizado na sua angústia. Então, a prova é essencial. Doutora, quando a gente fala de assédio sexual e de assédio moral, existe uma incidência maior no fato de mulheres serem assediadas quando a gente fala do sexual e no caso do moral há um equilíbrio? O que a senhora percebe? Sim, no caso do assédio moral, tanto homens quanto mulheres são... Tem um equilíbrio aí, né? Tem um equilíbrio, são vítimas, são trabalhadores. No sexual, o homem também pode ser vítima, né? No assédio sexual, nós temos o assédio vertical, que se dá de cima para baixo, né? Entre um superior e um subordinado. Pode se dar também entre empregados em relação ao seu superior. Isso é raríssimo, mas pode acontecer de fato. E no assédio sexual, tanto mulheres quanto homens podem ser sujeito passivo desse crime, né? Isso é um crime, né? O assédio sexual está previsto no artigo 216 do Código Penal. Mas o que as estatísticas demonstram que as mulheres, de forma numérica, são mais assediadas do ponto de vista sexual. Doutora Luciana, a senhora gostaria de complementar? Eu queria entender até mesmo... a gente vive um momento, eu tenho trazido algumas pautas aqui no programa que chamam a minha atenção, porque essa questão da igualdade, eu não vou tocar nesse assunto, mas a gente sabe que algumas situações ainda chamam muito a minha atenção. Quando a gente vê, eu vou repetir esse caso, quando a gente percebe que a gente fala que as coisas estão melhorando, mas no carnaval, o índice de mulheres ligando para reclamar de assédio aumenta em 90%, a polícia relata isso, a gente vê que ainda tem uma desigualdade muito grande. Nas empresas também é assim, não é, doutora? Sim, sim. A questão de gênero, ela se manifesta de muitas formas. Se a gente pensar que... enfim, no passado, as mulheres elas estavam restritas ao ambiente privado da casa, não saíam para trabalhar, não estudavam fora. À medida que elas vão saindo de casa e vão ocupando o espaço público, né, sejam as ruas, seja o ambiente de trabalho, que também é uma extensão do espaço público, essa ocupação ela é marcada por uma violência, muitas vezes ostensiva, mas também muitas vezes sutil, né, como é o caso da discriminação. E hoje as mulheres têm que lidar com muitas questões. Então, por exemplo, a diferença salarial é um desses problemas. Que ainda, se eu não me engano, é 30% menos nos mesmos cargos, né? Isso, exatamente. Do que os homens. A questão do assédio sexual. Muitas vezes o assédio sexual já ocorre na entrevista, né? O famoso teste do sofá. Né? Ou então ele acaba sendo impeditivo para que ela cresça na carreira. É o famoso dá ou desce, né? Quando ela tem um superior e ele coloca isso como impeditivo para uma promoção, né? Ou fala, se você sair comigo, ou se você Isso é mais facilitar... comum do que a gente imagina, doutora? Sim, isso é muito comum. Flávia, extremamente comum. Qual que é o papel do RH nessa história? Porque até a doutora Sara comentou, existem empresas que provavelmente não têm um RH tão aberto assim para receber essas situações e conversar. Daqui a pouco eu vou perguntar para as doutoras sobre isso. Mas no seu caso, né, como alguém que representa aqui o RH, o papel correto do RH é qual? O papel correto do RH é sensibilizar a organização. Então, é sensibilizar a alta liderança, é promover o respeito no ambiente de trabalho, porque um ambiente de trabalho respeitoso, ele sem dúvida, ele vai permitir que as pessoas desenvolvam o seu potencial e o seu o seu potencial pessoal e profissional. Dessa forma, ele tem um desempenho melhor. Então, o papel do RH é oferecer treinamentos, fortalecer através da comunicação interna com seus funcionários, qual é a importância do respeito no ambiente de trabalho, dinâmicas de grupo. É importante também que o RH ele possa acolher a queixa. Né? Então, a pessoa não tem que ter medo ou vergonha de ir ao RH, né? Não, Isso de não forma pode haver, alguma. Né? O primeiro passo, geralmente, é acolher. A gente pode fazer mediar a conversa do funcionário ofendido e ofensor,
entre aspas, né? Claro. A gente precisa apurar bem isso e, sem dúvida alguma, o RH precisa monitorar represálias e eventuais retaliações, né? Então, quanto mais se promove a diversidade, programa de inclusão de mulheres em cargo de liderança, de negros dentro das empresas, de jovens deficientes, de jovens aprendizes, você melhor entende a sociedade em que você atua, né? Então, a empresa tendo essa representação dentro dela, ela consegue articular melhor com os stakeholders, com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores. Em todos os patamares, em né? Em todos os níveis. Meninas, sabe o que eu acho? Posso chamar de meninas? Sabe o que eu acho interessante? Eu vou dar aqui uma opinião pessoal. Quando essa história veio à tona, eu conversei com mulheres em todos os âmbitos. Já conversei com mulheres do trabalho, com mulheres da família e com amigas. Eu lembro que um levantamento que eu fiz foi: mas, gente, chegou a tocar nela. Será que ela não facilitou? E a gente até depois pode falar sobre isso, porque pode acontecer. Na sequência, uma das pessoas com quem eu conversei falou: em um ambiente de trabalho já tentaram tocar em mim. E eu sei que é uma pessoa muito séria. Daí eu falei: opa, olha eu já com preconceito aqui nessa história. Quer dizer, pode sim. É que quando você nunca passou por isso, você talvez não imagine, mas pode sim acontecer, né? Quem prefere falar primeiro? Eu quero que todas falem. Na verdade, Jaqueline, você havia até me perguntado sobre essa questão de números. Só para ficarmos aqui, darmos um exemplo. Claro. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, apurou recentemente que só em janeiro e fevereiro deste ano, o número de casos, de processos por assédio moral foi de 22.800 e pouco, quer dizer, 500 e pouco. 22 mil, quase 23 mil em 2 meses no estado todo. E de assédio sexual, também no país, beirou os mil processos só dessa questão do assédio sexual, que é gravíssima, né? Então, quando a grande questão, você tocou num ponto fundamental, é essa dúvida. Então, a trabalhadora ou o trabalhador, ele se sente receoso, bastante receoso de trazer à tona o problema. Vão acreditar em mim? Essa é a Exatamente. Por isso que eu te falo que a questão da prova também ela é importante. Você, o ofendido, guardar e-mails, guardar bilhetinhos, às vezes presentes que vêm de forma inconveniente, cartões com flores, a pessoa se posta no lugar do trabalho do ofendido durante mais tempo do que é necessário, faz uma marcação cerrada, ou SMS, ou WhatsApp, gravações mesmo, isso tudo é importante. Porque senão a pessoa fica insegura em trazer à tona o problema. Só com a palavra dela, né? E o pior, ela muitas vezes é achincalhada porque imputam a ela a responsabilidade do assédio sexual. Aquela frase, mas também, né, será que chegou a esse ponto? Ou ela estava com essa roupa, ou ela estava com um vestido muito curto. O que não dá, o que eu digo e redigo. Eu já disse aqui, inventei uma palavra agora, redigo. Mas assim, o que eu quero dizer é, nada justifica, não interessa como ela está vestida, ou eu posso ter uma opinião sobre como se vestir, mas o fato da outra estar vestida com vestido curto ou com um decote, não dá direito a... Essa eu acho que é a grande questão, né? Eu queria que a doutora Luciana agora até complementasse, eu queria entender isso, doutora Luciana. As pessoas são mais ousadas do que a gente imagina? Sim, sim, as pessoas são mais ousadas. Eu já... Realmente, de tentar tocar, de tentar... Isso acontece de fato, né? Sim, isso acontece. Eu já cheguei a fiscalizar um caso, foi uma denúncia no setor financeiro, e a empregada, ela vinha sendo vítima de assédio moral, e ao tentar denunciar, né, falar sobre isso lá dentro da empresa, ela foi transferida de setor. Ao ser transferida de setor, o diretor responsável pela nova área na qual ela foi trabalhar disse o seguinte: se você fizer tudo o que eu disser e se comportar bem, vai dar tudo certo para você aqui na empresa, eu vou cuidar de você. E a partir desse momento, ele começou a fazer piadinhas, a ter condutas inapropriadas,
No dia do Halloween, ela colocou um chapéu de bruxa, ele chegou e falou na frente de todo mundo, eu queria levar uma bruxinha dessa para casa. E chegou no ouvido e falou, esse seu decote está maravilhoso. Então ele começou a misturar os assédios? Sim, de assédio sim. moral para assédio sexual? Sim, exatamente. E é muito comum também a pessoa que sofre assédio sexual e não cede, ela passa a ser vítima de assédio moral. Então ela é preterida, ela é isolada, ela passa a sofrer retaliação por não ter cedido aos apelos do assediador sexual, que passa a ser também um assediador moral. Eu tenho que ir para o intervalo, mas no próximo bloco eu vou até deixar a pergunta para a Flávia, que é para entender o seguinte, qual que é a primeira conduta do RH? A gente falou sobre as provas, né? Mas antes mesmo de um processo, vamos tentar uma mediação, né? Qual que deve ser a primeira conduta do RH? Até para saber se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo, porque também tem gente que mente, né? Essa é a grande questão. Você me explica daqui a pouquinho, eu vou para um break e daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí. Da empresa, enfim. O nosso programa está de volta. O assunto é tão bom que a gente ficou conversando aqui no intervalo, porque a gente está falando sobre o assédio nas empresas, todos os tipos de assédio. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Luciana Veloso, que é auditora fiscal do trabalho e também deixa eu achar aqui para falar direitinho. Doutora em Direito e está esclarecendo as nossas dúvidas sobre o assunto. Eu recebo também aqui a Sara Hakim, que é vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e membro da Comissão da Mulher da OAB São Paulo. E eu estou recebendo aqui também a Flávia Zuani, que é gerente de RH e está explicando para a gente como a empresa deve se comportar. Então, para a gente entender a pergunta que eu te deixei no bloco anterior, eu queria que você retomasse para nós e explicasse. Chegou essa primeira questão, alguém te falou que está sendo assediado sexualmente, moralmente. Qual que é o próximo passo da empresa? A gente precisa entender exatamente qual é a queixa, né? Pode ser discriminação, pode ser abuso de poder, pode ser assédio sexual, pode ser assédio moral. Eventual hostilidade também. Então, primeiramente, a gente vai acolher essa pessoa, porque precisa dessa empatia, para se colocar no lugar dela e para entender o que está acontecendo. Quando ela conta, quando ela discursa e conta o que aconteceu, ela vai dar nomes, ela vai dar dia, ela vai dar horário. O primeiro passo, na verdade, é estimular que ela volte para esse ofensor e estabeleça os limites, os contratos pessoais. Então, assim, eu me senti ofendido no momento em que você fez tal coisa. Tem que ter essa conversa. É importante essa conversa. Com o RH ou só a pessoa? Como é que funciona isso? Primeiro passo é que a gente estimule sozinho. Mas, às vezes, a pessoa não fica à vontade. Então, nós podemos mediar essa conversa também. Então, como eu me sinto, o que eu espero de você, que mude esse comportamento. Porque, no caso do assédio sexual, acontece, como recursos humanos, eu já vi em algumas situações, a pessoa aceita o bombom, aceita as flores, gosta do galanteio, mas a hora que aperta um pouco mais, aí vira assédio. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para entender isso. A pessoa vem permitindo isso, chega um dado momento que ela não quer mais isso, ela precisa verbalizar. É interessante isso que você está falando, Flávia, se as meninas quiserem também participar desse momento, porque imaginando numa empresa, o que uma pessoa pode estar achando como começo de um relacionamento, que poderia acontecer também fora do ambiente de trabalho, teve uma conversa no WhatsApp, aceitou as flores, aceitou a carona, de repente, eu não estou defendendo, mas eu estou falando aqui de uma situação. De repente, esse rapaz ou esse homem, esse chefe aqui dando o exemplo como se fosse um homem e uma mulher, pode estar achando que está vindo uma abertura. Na hora que ele tenta dar um beijo, por exemplo, a mulher fala, não, isso é assédio sexual. Tudo bem, mas será que ela não estava dando a ele a entender que eles estavam começando um relacionamento? Isso pode acontecer, não pode? Isso pode acontecer e a pessoa pode, durante o processo, mudar de ideia. Mas se ela mudou de ideia, ela não quer... Tem que ficar bem avisado isso, Precisa ficar bem avisado. Então, assim, problema não verbalizado não existe. Se você não fala que você não está gostando, como que o seu interlocutor vai saber? Né? Não então, dá para perceber isso. É difícil, você pode assumir certas coisas, mas isso é tudo comportamento humano, né? Cada um. Eu falei homem e mulher, mas pode ser o contrário. É que quando a gente fala de assédio sexual, a gente sabe que os números mostram que acontece mais com mulheres. A doutora Sara balançou a cabeça. Pode acontecer mesmo, né, doutora? Sim, isso pode acontecer. Na verdade, o assédio sexual, ele só tem lugar, primeiro,
no ambiente de trabalho, né? Estamos falando do ambiente. Se eles saíram para tomar um café fora e isso aconteceu, a empresa não tem responsabilidade? Ou tem, porque na verdade a origem se deu no ambiente de trabalho, né? A origem se deu no ambiente de trabalho. E ele também só se caracteriza quando não há reciprocidade, que é o que nós estávamos falando. Obviamente que se houver um flerte, uma paquera correspondida, não se configura assédio sexual. Tanto que nós vemos casais aí que se formam a partir do ambiente de trabalho, né? Sem dúvida. Então, o que o superior tem que entender, o superior hierárquico, quem tem ascendência sobre o trabalhador não é não. Mesmo que a coisa tenha se iniciado com uma correspondência e após a pessoa tenha se recusado a dar continuidade, tenha falado não, aí é a hora de parar. Porque se houver uma continuidade, isso se caracteriza como assédio sexual. Aliás, no assédio moral, como eu havia falado, há que haver atos contínuos durante um determinado período, lapso de tempo. No assédio sexual, também. Mas, se a conduta for extremamente gravosa, um único ato já é suficiente. Doutora Luciana, eu estava perguntando aqui para ela no intervalo, entendendo melhor o trabalho dela, o que pode acontecer para que uma empresa passe por uma auditoria? Bom, pode acontecer uma denúncia, né? Ou ela pode ser fiscalizada porque ela está dentro das prioridades do Ministério do Trabalho, né? Hoje, a fiscalização, a inspeção do trabalho no Brasil atua mediante projetos. Então, algumas empresas são selecionadas de acordo com o seu CNAE, que é o Código de Atividade Econômica, ou de acordo com o número de trabalhadores, ou se faz tempo que não foi fiscalizada. Então, assim, é muito comum, às vezes, eu já passei por isso, de estar fazendo uma fiscalização temática do programa de ergonomia e me deparar com uma série de casos de assédio moral, né? Porque as pessoas começam a relatar. E aí acaba que a fiscalização tem que tomar um outro curso. Imagino que tudo que as pessoas queriam era alguém como a senhora lá naquele momento, né? Isso. E as pessoas começam a se abrir. Não é isso que acontece muitas vezes? As pessoas começam a se abrir. Eu já cheguei a passar um dia inteiro dentro de uma loja, dentro de um shopping, que é uma rede que vende eletrodomésticos, linha branca, geladeira, iPhone, esse tipo de coisa. Passei um dia inteiro para poder ganhar a confiança das pessoas para que elas pudessem falar. E, enfim, chegou um momento que elas começaram a me entregar e-mails, me chamar de canto, pedir meu e-mail para enviar alguma coisa. Porque no é uma fiscalização diferente. Podem ter medo, né? Sim, vergonha, e tem. Né? Você tem que conquistar a confiança deles também. E geralmente o gerente está presente, ele com aquele olhar de reprovação do tipo, o que você vai falar, né? Então, eles acabam tendo que ganhar confiança mesmo para poder se abrir. É uma fiscalização diferente. Flávia, como é que é essa questão, até mesmo das empresas? Você é contratada da empresa quando você é RH, você é RH da empresa. Se o RH percebe, eu estou falando você, não a sua pessoa especificamente, né? Mas RH de um modo geral. Percebe que de fato houve uma falha. Então, aquele chefe, aquele líder, aquela pessoa cometeu assédio moral ou sexual. Como que vocês, enquanto RH, agem naquele momento? De repente a pessoa está em prantos para você, está confiando em você para te contar tudo, você representa a empresa. Como lidar com isso? A melhor mudança de comportamento, o melhor pedido de desculpas é você não reincidir na reclamação. Então, a orientação para quem fez o assédio é, por favor, retrate-se e que isso não aconteça mais. E algumas ações corretivas, às vezes, são necessárias. Quais, por exemplo? Pode ser uma advertência verbal, dependendo da gravidade, pode ser uma advertência por escrito, uma segunda advertência por escrito, pode ser uma suspensão, pode ser inclusive um impacto num bônus dessa pessoa, ela deixar de receber participação nos lucros e resultados. Mas e se for alguém muito poderoso? Se for o dono da empresa? Depende, por isso que tem que ser o valor da pessoa, né? Geralmente, quando a pessoa... O RH pode interferir mesmo sendo o dono da empresa? Eu acho que deveria poder, né? Deveria poder, para isso que ele foi contratado. Mas vai depender da conduta de cada um. No meu caso, eu faria isso, porque é para isso que eu fui incumbida a promover o respeito. Se eu não puder responder o respeito, corresponder à expectativa dos funcionários e promover o respeito em todos os níveis, não adianta que eu continue nessa empresa, né? Então, acho que tem essa questão também. Doutora, qual que é a diferença? A gente está falando de assédio sexual e por muito tempo houveram dúvidas sobre o que é exatamente o assédio sexual, uma tentativa, uma palavra. O estupro pode acontecer dentro de uma empresa? Explica pra gente. Sim.
Até 2009, Jaqueline, nós nos deparamos com... Até 2009, nós tínhamos 2 tipos penais, que é o estupro, que é a conjunção canal violenta, que é a cópula vagínica, né? E só a mulher poderia ser vítima de estupro, né? Porque estamos falando de cópula vagínica. E tínhamos o atentado violento ao pudor, né? Que envolvia qualquer prática ou ato libidinoso, né? Que atos de intimidade e mesmo abrangia a figura do homem como vítima também. A partir de 2009, com a Lei 12.015, até com vistas a tornar mais grave a conduta, houve a junção desses 2 tipos penais, do estupro e do atentado violento ao pudor. Então, eles se uniram no artigo 213 do Código Penal e, a partir de então, de agosto de 2009, o estupro passou a ser não só a conjunção canal violenta, né, sofrida mediante a grave ameaça ou violência, né, como também a prática de atos libidinosos. Então, quem pratica atos libidinosos mediante ameaça ou violência, grave ameaça ou violência, também está cometendo estupro. Perfeito. Então, esse enquadramento é muito importante. Interessante. Já no assédio sexual, o assédio sexual ele se diferencia porque também ele só se dá no ambiente de trabalho, né? Então, esse enquadramento, apesar dos atos libidinosos já estarem caracterizando o crime de estupro atualmente, eu já ouvi muitos relatos, a gente não vai, obviamente, falar aqui com todas as letras por causa do horário, mas eu já vi muitos relatos de mulheres que estavam andando na rua, que foram ao cinema e passaram por situações extremamente constrangedoras com alguém que estava do lado, tiveram que chamar, pedir ajuda. O que é também, a gente não está falando de empresa, mas o que é também uma situação extremamente abusiva, não é verdade? Sem dúvida, que configura... Agora já configura também... Configura estupro. Muito embora a jurisprudência ainda esteja um pouco reticente em relação a essa figura, né, quando se trata de atos libidinosos. Então, muitas vezes, o crime é inicialmente enquadrado como estupro, mas depois ele sofre uma desclassificação para um crime de assédio sexual ou importunação ofensiva e por aí vai. Isso é possível também, mas pode ser enquadrado como estupro e a depender do juízo e do Ministério Público, assim seguir até o final. Doutora Luciana, eu fiquei com muitas curiosidades, né? Muitas perguntas. Então, uma delas é, havendo uma auditoria, a senhora percebendo algo, às vezes até tendo ido por um motivo e percebendo ali outro. Qual que é o próximo passo? O que pode acontecer com esses autores? Bom, o que o Ministério do Trabalho pode fazer é notificar a empresa para promover mudanças no ambiente de trabalho, por exemplo, tirar uma pessoa, afastar um gerente assediador. Eventualmente, se a empresa não quer fazer nada, pode ser multada, né? Aí é lavrada uma autuação. Eu geralmente faço relatório nas minhas fiscalizações, encaminho ao Ministério Público. Então, já houve um caso que era um grande banco brasileiro, eu fiz uma fiscalização, no caso foi de assédio moral. Enviei o relatório para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra o banco, pedindo uma indenização por dano moral coletivo no valor de 440 milhões de reais. Uau. Então, assim, o auto de infração, a multa não é assim tão cara para um grande banco. Mas, isso é muito dinheiro pra gente, né? Mas as consequências que vêm daí, elas podem ser pesadas para a empresa. Agora, já tive casos também de fiscalizar a empresa e a empresa se comover com a situação. Às vezes a empresa nem sabe o que está acontecendo. DRH, afastar gerente. Né? Teve um caso que eles deram um treinamento, alugaram um hotel em São Paulo e deram um treinamento para todos os gerentes, para que aquela prática não ocorresse mais. Então, varia muito. Tá? Ações como essa fazem toda a diferença, né? Sim. Conscientização, né? Claro. Porque quando a gente lê a carta do ator, ele se justifica falando que ele foi criado estou aqui parafraseando, né? Numa outra época, numa época machista. Então, vai se renovar, porque não dá, né? Não cabe. Nunca coube uma coisa dessas e continua não cabendo, né, gente? Não tem cabimento isso. Eu queria entender um pouco sobre esse movimento que fica na empresa. A doutora Luciana trouxe uma questão, eu estava falando com ela fora do ar também. E o que eu fico imaginando é que uma empresa, um dia, o assédio moral,
pode ter várias pessoas assim, com o pé atrás, um pouco preocupadas. Eu queria entender, geralmente, eu vou perguntar isso para todas vocês, que eu quero saber a opinião de todas no âmbito de atuação de cada uma. Geralmente, aquela pessoa que pratica o assédio moral ou algum outro tipo de assédio, até o assédio sexual, ela é reincidente? Como é que é para o RH, de repente, perceber, se já aconteceu com você, que outra pessoa veio reclamar pelo mesmo motivo, do mesmo chefe? Como é que é isso? Existem casos e casos. Existem os reincidentes e é por isso que existem as ações corretivas, dada a proporção da gravidade. Feita, né? Exatamente. Mas eu acho que precisamos sempre voltar. Às vezes esse profissional, ele é um contribuidor individual, ele não tem perfil de gestão de pessoas. Então, cabe ao RH ter essa sensibilidade também de perceber se ele pode continuar sendo um gestor ou se ele deve realizar projetos individualmente, no qual ele não tenha nenhuma responsabilidade por pessoas. Isso é muito importante também. Agora, eu mencionei as ações corretivas, mas eu queria retomar esse tema, porque as ações corretivas não querem dizer que a vítima vai saber qual é a ação corretiva em relação ao ofensor. Como é que funciona essa relação? Vamos lá, a pessoa reclamou, foi constatado que houve um assédio moral, por exemplo. E aí? Vocês vão lá, chamam a pessoa que cometeu a ação e podem trazer alguma correção para ela, é Exatamente. Isso? Só que a pessoa que é a vítima, ela não precisa saber qual foi a ação corretiva. Em respeito ao ofensor, a gente não pode abrir qual é a consequência. Porque senão a gente está também difamando uma pessoa. Mas é avisado de que alguma coisa vai acontecer, a vítima fica sabendo disso. Fica sabendo e ela precisa confiar no sistema. Agora, eu tenho uma grande pergunta que é justamente sobre essa confiança do sistema. Já quero perguntar Será que a vítima não deveria ter o direito de saber, inclusive para dar o exemplo, Porque a gente entende que esse é o posicionamento do RH. Acho que depende da empresa. Exatamente, isso deve ser muito pessoal de empresa para empresa. Mas aí eu falo que é assim, ó. Como pessoa, assim, né? Tô falando aqui, né, de um modo geral. É lógico que quando a gente fala do RH, o RH ele representa a empresa. A gente sabe disso e todas as medidas vão ser melhores para os funcionários, mediante também, cada empresa vai seguir de uma maneira, provavelmente, né? Agora, isso não impede, vamos supor que aconteceu o assédio sexual ou mesmo o assédio moral. Isso não impede que aquela pessoa que se sentiu, de fato, ofendida, entre na justiça porque não concorda com aquilo, ou não? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Nada impede, né? Nada impede. Nada impede. O direito de ação, ele é autônomo e, enfim, todo mundo que se sente ofendido, ou, enfim, ou lesado na sua honra, na sua moral em alguma medida, pode procurar o Poder Judiciário e, enfim, entrar com uma ação, postulando danos morais, eventualmente até danos materiais, se a pessoa se viu obrigada a pedir demissão, porque nem sempre esse encaminhamento dentro da empresa resolve a questão. E como a gente falou desde o começo, a gente está falando aqui com uma pessoa que vem nos ensinar, que sabe como o RH age e deve agir, mas infelizmente a gente sabe que não é assim em todas as empresas, né? Então aí pode ter um grande problema, né? Sim, pode acontecer, mas acho que esse é o nosso papel aqui, né? Conscientizar, sensibilizar até falar para as empresas a importância desse RH ser ativo, né? Sim, as pessoas poderem confiar nesse RH. São necessárias práticas firmes, bastante firmes, inclusive, quando possível, afastar o assediador do assediado do mesmo ambiente, se for o caso, aplicar suspensão, aplicar justa causa, porque é do interesse da empresa, mais do que tudo, impedir esse tipo de prática. A empresa tem que desenvolver políticas para evitar esse tipo de ação. Porque o assédio moral e o assédio sexual implicam em doenças de natureza ocupacional, o índice de depressão, pânico, violência, transtornos alimentares, anorexia, bulimia, em razão do ambiente de trabalho, ideias de suicídio, tentativa de suicídio. Em números muito pequenos, mas também tentativas de suicídio. Sim, bastante. Sim, isso também se faz bastante presente. E isso onera a empresa, até porque a empresa vai responder perante a Justiça do Trabalho pelas indenizações em razão das doenças ocupacionais, de danos morais e de danos materiais. Então, é do interesse preliminar, primeiro da empresa,
adotar práticas contundentes contra esse tipo de conduta, para evitar que ela se repita, para evitar que haja agravamento, para evitar que haja o silêncio por parte dos trabalhadores, que também temem pela sua sobrevivência econômica, né? Então, o trabalhador ele fica bastante fragilizado quando ele sofre o assédio moral. Eu percebo que é assim, né? A pessoa ela fica de alguma maneira à mercê, né? Eu acho que esse bate-papo ele serve para a gente falar sobre a importância do RH ser ativo e ter condutas ativas. Então, de repente, começando cortando um bônus e chegar ao ponto de falar com os líderes da empresa e falar, essa pessoa, se você continuar com ela, você vai ter danos. Que eu acho que RH chega nesse momento, não chega? Sim. Que é como a doutora estava falando, né? Sim. Precisamos alertar os superiores que existe um issue, né? Não abrir evidenciar todo o caso, porque senão você expõe a pessoa, então tem que ter esse zelo de todas as partes. Né? Porque a empresa, porque aí é que a situação é muito complicada, porque não houve uma apuração, então a empresa também não pode decidir que alguém é culpado ou não é culpado, não é o papel da RH exatamente esse, né? E eu pergunto agora para vocês, meninas, vou perguntar primeiro para a doutora, depois eu vou querer o complemento da doutora Luciana. Doutora Sara, quando é a hora de entrar na justiça? A hora de entrar na justiça após essa conduta permanecer durante um determinado período de tempo, que é o que vai caracterizar a questão do assédio, e quando o trabalhador não tiver mais resistência para aguentar aquele tipo de conduta e não tiver tido o apoio, o aval ou do RH ou dos que são responsáveis por isso, é o momento de entrar. Porque muitas vezes, inclusive, quando ela já se vê doente, quando ela já se vê num processo até de gastrite, um processo de depressão, um processo de bulimia, de anemia, isso tudo repercute muito na saúde do trabalhador. E quando também ela não consegue mais produzir. Isso que a empresa tem que entender, porque isso afeta a produtividade do trabalhador. Ninguém consegue produzir normalmente sendo vítima, estando preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. Isso é muito complicado. Então, quando o trabalhador já angariou provas, né? Isso é importante que ele tenha um respaldo, né? Precisa de testemunha, aquele WhatsApp, aquela mensagem, aquele e-mail que ele mandou às vezes fora do horário de trabalho porque pediram para ele ficar mais, enfim. Só ele ficou, de repente, no grupo. Essas situações podem ser consideradas provas ou tem que ter testemunha física, tem que ter gente? A testemunha física, uma pessoa, é importante. A Justiça do Trabalho tem provas eminentemente orais, né? Mas não é ela a única forma de fazer a comprovação do assédio moral. Por exemplo, quando são exigidos trabalho da pessoa que está em licença médica, se passa um e-mail, se passa um WhatsApp, como você falou, gravações dessa, porque como a conduta é reiterada, possivelmente ela vai se repetir. Então, gravar o assediador, isso também já é permitido, porque a pessoa, a vítima, é interlocutor da conversa. Presentes, bilhetes. Eu tive uma cliente que ela estava sofrendo esse assédio moral por conta de uma discriminação racial, né? E isso também, a origem muitas vezes do assédio moral é a discriminação, ou por gênero, ou por credo, ou por conta da raça. E em um determinado momento, o patrão, que tinha um amplo conhecimento intelectual até, xingava, falava, menosprezava, inferiorizava. Ela passou um fax errado, na época do fax ainda, e ele deixou um bilhete à própria mão. Quem não lê, não pensa. Quem não pensa será sempre escravo. Aí, de uma só vez, ele já embasou não só o assédio moral que já vinha acontecendo, como a origem desse assédio, que era uma origem de discriminatória, né? Bom, eu ficaria aqui horas fazendo perguntas, mas a gente não tem muito tempo e eu queria agora perguntar para a doutora Luciana. Doutora, quem está passando por um assédio moral ou percebe que está passando por um assédio sexual? A questão é, o que a gente já citou aqui várias vezes, a doutora Sara falou, a gente já conversou sobre isso com a Flávia, as pessoas precisam do emprego. A gente está num momento, ainda mais, a gente sabe que não é assim, vou sair do emprego, daqui a pouco eu encontro outro. Não, o Brasil está passando por uma crise, poucas pessoas estão empregadas. E a pessoa fala, meu Deus,
Não vou, eu já ouvi casos, né? Eu não vou nem comentar isso com meu marido. Eu vou segurar aqui o quanto der e a pessoa chora, a pessoa se deprime, mas ela fala, eu preciso do emprego. Eu tô falando da mulher, mas pode ser com o homem também. Qual é a dica? Tem uma orientação do que fazer? Bom, tem sim. No caso do assédio moral, a dica que eu sempre dou é a seguinte, no primeiro passo a pessoa precisa conversar com alguém. Pode ser um psicólogo, pode ser, de repente, um amigo, pode ser alguém dentro da empresa com quem ela tenha confiança e ela deve falar sobre o que ela está sentindo, porque ela precisa, primeiro, buscar um equilíbrio emocional. Porque o que acontece? A pessoa que vem sofrendo um assédio moral há algum tempo, ela acaba ficando muito abalada psicologicamente, ela se desestrutura psicologicamente. E nessa situação é muito difícil agir. Então, buscar ajuda psicológica, eu acho que talvez seja um primeiro passo. Tá? A partir do momento que ela busca essa ajuda e que ela está entendendo o que está acontecendo com ela, que isso é errado e que isso, enfim, pode ter consequências e que ela deve buscar uma reparação, aí eu acho que ela deve passar a montar o que a gente chama de um dossiê. Então, dizer, no dia tal, isso aconteceu na reunião, disse na frente de todo mundo que eu era incompetente, que meu trabalho não valia nada, que nem parecia que eu tinha um diploma. No dia tal, nananana, deixei cair não sei o quê, nananana, e aí me xingou na frente das pessoas. Em outro dia mandou um e-mail dizendo que não... tirando todas as minhas atribuições. Enfim, vai fazendo um dossiê das atitudes, né, dos e-mails, vai coletando os e-mails, se tiver mensagem. Eu já usei em autos de infração mensagens de WhatsApp, rankings, né, colocados para humilhar uma pessoa. Já usei gravações telefônicas, sei que na justiça elas também são entendidas como listas, aceitas, né, não é uma prova ilegal. Fotografias, às vezes, enfim, de algum assédio, por exemplo, a pessoa é considerada a pior funcionária e ela tem que ficar na mesa dela com alguma coisa que é para envergonhá-la. Então, foto disso. Fazer esse dossiê documentando o assédio. E aí depois procurar um advogado, porque isso ajuda muito na prova. Já no assédio sexual, muitas vezes a prova ela não existe, né? Às vezes isso aconteceu no estacionamento, na saída da empresa, não tem prova testemunhal, não tem nada disso. Então, assim, tem a palavra da pessoa ofendida, mas eu dou uma dica que é, às vezes, mandar para o assediador uma mensagem, um e-mail dizendo, olha, eu não gostei da sua atitude tal, aquele dia no elevador, no estacionamento, na porta do banheiro, tal. Se querendo foi ou não, é uma prova, se essa pessoa isso, numa primeira vez, Talvez a pessoa pare, né? Se foi uma única vez. Eu tenho 2 minutos, ou então ela diz o seguinte, mas ela continua. Então isso aí já é uma prova. Serve uma prova. Mas eu queria entender num primeiro momento. Eu não saberia como agir. Eu já conversei com mulheres que falaram que saíram correndo, mulheres que falaram que gritaram, mulheres que ficaram em choque. Quando há de fato um assédio sexual, quando o homem tenta passar a mão, pressiona na parede, tenta beijar, fala uma coisa nojenta, grita, sai correndo, faz o quê? A conduta tem que ser inapropriada num ambiente de trabalho ou com um colega de trabalho. Não precisa ser num ambiente físico. Pode ser, acabamos de sair da empresa, estamos num happy hour, por exemplo. Ela deve fazer nessa hora? Conduta tem que ser inapropriada. Agora, é importante, Jaqueline, a gente invocar aqui para os telespectadores a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher foi um dos maiores avanços para nós, mulheres, aqui que normalmente estamos mais fragilizadas, mas o homem também, obviamente, pode se valer das demais delegacias para fazer um registro. Um registro de um BO numa delegacia, apesar dele ser um indício de prova, não ser uma prova contundente, porque é apenas o seu depoimento, ele é muito contundente porque dificilmente alguém que não tenha sido vítima não tem motivo, né? vá procurar acolhimento junto à Delegacia da Mulher. Então denuncie. Eu tenho, infelizmente, que encerrar. A Delegacia da Mulher pode ajudar muito. Eu tenho que encerrar, mas eu acho que o que eu posso fazer é convidar vocês três para voltarem, porque esse assunto também ainda rende muito. Eu vou deixar aqui... A doutora Luciana não vai deixar contato? Vai? A doutora Luciana quer deixar algum contato? Posso deixar meu e-mail, que é luciana.veloso@mte.gov.br. Muito obrigada pela sua participação, foi um prazer te receber aqui. Doutora Sara, quem quiser entrar em contato, eu tenho um e-mail, que é hakinsara@ig
ou então juntar a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. A Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo está aqui na Barra Funda, está aberta para quem tiver dúvidas ou quiser acolhimento. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Flávia, foi um prazer também te receber, viu? Eu é que agradeço. Muito Lembrando obrigada. que pessoas que assediam não são sustentáveis dentro das empresas. Então, em algum momento, o sistema expele. Então, fica a orientação para as empresas aí. Quem quiser entrar em contato com a Flávia, flávia.zuanazzi@rital. É rital.com.br? Não, meu e-mail, eu deixei o celular para contato, é 99246-8638. Já era operadora 11, né? Isso. Muito obrigada, viu? Foi um prazer receber vocês aqui. Prazer, eu tenho que ir pro intervalo, senão eu ficava aqui horas, mas ainda tem muita coisa boa. Daqui a pouquinho eu converso com a Thaís Abrantes, que é especialista em marketing digital. Vamos tentar entender o sucesso dos youtubers? Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta, agora é para tentar entender o sucesso dos youtubers. Eu recebo a especialista em marketing digital, Thaís Abrantes, aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Thaís? Tudo Boa bem. tarde. Boa tarde, Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Thaís, quando a gente fala desse assunto, muitas perguntas surgem. O que a gente percebe, e a gente tem visto em revistas, em matérias, é que eles têm movido a economia, têm dirigido e ditado o que as pessoas devem usar, o que é tendência ou não. Por que esse sucesso que já tomou o Brasil também? Legal essa pergunta, porque a gente sempre teve aquela mídia comum, né? Onde a nossa exposição era através de jornal, televisão. E aí sempre vinha aquela dúvida do consumidor, mas será que funciona mesmo? Porque tem muita propaganda enganosa, né? E a gente dessa área de publicidade sabe como que é. A gente precisa valorizar os produtos, olhar sempre pelo ponto positivo. Mas é aquilo, a hora que você realmente tem aquele olhar de uma amiga, olha, eu testei o produto, gente, olha meu cabelo como ficou incrível, olha que bacana esse trabalho, olha que legal esse lugar que eu fui. Então você começa a se identificar, tanto pelas características da pessoa que está falando com você, que está se comunicando, quanto pela originalidade dela, né? Por exemplo, ela vai falar sinceramente aquilo que ela vê como característica do produto. Então isso gera conexão, gera empatia e aonde que você consegue ganhar a confiança dele. E o que me chama a atenção também é que o que eu percebo é que muitas vezes essa pessoa, a gente sabe que tem as publicidades e quanto mais notoriedade esses youtubers vão ganhando, mais eles vão ganhar dinheiro para falar de produtos. Mas geralmente eles começaram falando de produtos que eles compraram, né? Sim. E o que a gente percebe de youtubers que fazem isso até hoje é dar opinião positiva ou negativa a respeito de qualquer produto. Olha, vou dar o exemplo de uma coisa que eu vejo muito, que são as maquiagens com as meninas, né? Olha, ganhei da marca tal esse blush, gente, passei, manchou meu rosto, não gostei, então, ó, ruim. Quando a pessoa fala isso, você fala, não, peraí. Ela fala o que ela pensa de tudo. Isso também nos influencia, não é verdade? Exatamente. Também influencia negativamente uma marca. Por isso que as marcas hoje estão fazendo um trabalho bem profundo com os youtubers, que é justamente, vamos fazer um lançamento, vamos mandar para os youtubers, vamos mandar para o pessoal dos blogs. Para quê? Para eles testarem o produto. É como se a gente fizesse uma conexão inicial com eles, né? Para, de fato, a gente também não ter esse impacto tão negativo com o consumidor. Para ter a visão e o feedback real dos blogueiros, né? Porque eles têm esse olhar crítico, né? Então, por que não a gente receber um feedback deles antes até de lançar um produto que pode ser que não dê certo, né? Outra coisa que eu percebi que tem me chamado demais a atenção é a gente está falando aqui da influência deles, né? Esse peso que eles têm tão grande. Outro dia eu estava lendo uma matéria falando de uma youtuber que foi para um programa de TV numa entrevista. E ela subiu a audiência daquele programa de TV. Então, saindo da internet e vindo trazer audiência para a TV, quando a gente imaginou que isso ia acontecer. Isso também é um fenômeno, né? É um fenômeno. Eles têm ganhado muita audiência, as marcas, as emissoras têm visto isso como oportunidade. De todas as marcas. É de refrigerante, é de roupa, desfiles, é de tudo, desfile, de tudo que você possa imaginar. Exatamente. E grande parte dessa influência
desse sucesso, saiu uma pesquisa recente, no final do ano passado, falando que 54% da dica, né, que você pode dar para você realmente ser influente e dar certo nos meios digitais é você ser original, você ser inteligente e você ser sincero na sua opinião, né? Então, a hora que as pessoas começam a identificar essas influências, você ganha muito mais notoriedade na internet. Daqui a pouco eu quero te perguntar sobre isso. O sonho que muitas vezes não dá certo. Tem muito youtuber que não faz sucesso, né? Aliás, são poucos os que despontam, né? A gente pode contar alguns que se despontam, né? Mas eu queria, vou já te perguntar se você tem dicas para isso. Mas eu queria falar sobre outra coisa que eu tenho percebido. Eu vou repetir. Eu sei que tem gente que fica na área dos games, gente que fica na área do que é mais divertido. Os tutoriais que eu mais vejo, os youtubers que eu mais acompanho, são mulheres que falam de moda e maquiagem. E o que eu tenho percebido, porque, como eu também sou jornalista, eu tô bem ali assistindo e vendo os comentários, querendo saber o que as pessoas acharam. Isso pra mim interessa muito. Então, eu não tô só vendo o conteúdo dela, mas eu tô vendo o que as pessoas mais gostam, até para poder trazer para os meus telespectadores. E o que eu vejo uma queixa muito comum é que algumas youtubers muito famosas, que são brasileiras e que não moram aqui, ou até as que moram aqui, a principal queixa está sendo: antes você fazia tudo impecável, agora você está desleixada. Eu percebi, e assim, acompanhando, pegando as primeiras maquiagens e as de hoje, 4, 5 anos depois, você olha e você fala, poxa, realmente ela não tem mais o mesmo capricho. Você tem percebido isso também, algumas delas? Tenho sim. Inclusive, elas têm uma influência tão grande e essa correria de produção de conteúdo já virou um negócio, virou uma empresa, né? Até a gente, como agência, percebe isso, elas trazem pra gente oportunidades até de investirem nela, nas viagens delas, no que elas vão filmar ou não. Então, essa questão dessa produção do conteúdo mais detalhada, mais cuidadosa, com mais prazer, realmente a gente percebe que tá bem menor, tá muito mais focada, né? E o público entende isso, né? Entende. E pode dar um retrocesso aí pra algumas pessoas, com né? certeza, com certeza. 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de seguidores. É muita coisa. E alguns deles têm saído em capas de revistas, não só aqui do Brasil, eu tô falando em nível mundial, como influenciadores. A gente está falando aqui sobre o que a gente faz e eu confesso que eu já conheci marcas que eu não conhecia através de youtubers. Eu, particularmente, quando eu quero comprar uma base, eu sou dessas que vai na loja, passa a base, vai embora para casa, vê se age bem e depois compra. Mas às vezes conheci a base através dessa youtuber. Mas o que eu percebo é que essa influência vem do fato de muitas pessoas ouvirem o youtuber falar e nem testarem, irem lá e comprar. É isso mesmo que acontece? Isso mesmo, diretamente. Justamente por conta dessa influência tão grande, principalmente no mercado adolescente brasileiro, a gente tem sentido isso. Eles simplesmente vão lá e compram. A gente, como trabalha com meio digital, a gente vê as taxas de conversão, né? De acordo com a publicação e o que a gente divulga. Então, a gente consegue ver que não dá tempo de você ir lá e conhecer a marca. Você já compra através do e-commerce. Então, a conversão ela é quase que imediata. Terminou o vídeo, já clica no link e já compra, né? Então, essa coisa de você confiar naquela opinião, de você acompanhar os vídeos, a produção, isso tem revertido em muitas vendas, né? E realmente o perfil do consumidor tem mudado, né? Hoje você pode assistir uma propaganda na televisão, mas pode ser que você não confie tanto quanto num vídeo do YouTube, né? Que aí você vê algumas blogueiras ali também falando a mesma coisa do produto, você nem pensa. O que não quer dizer que elas também não podem estar mentindo, né? Exatamente. Então tem que ficar muito atento a isso, né? Elas podem estar ganhando dinheiro para falar de um produto que é péssimo. Exatamente. Eu queria entender mais uma coisa. Eu nem sei se eu já falei com você sobre isso, mas eu queria te perguntar. E tem eu acho que eu falei isso da outra vez, tem uma youtuber específica que faz um sucesso com os adolescentes e é impressionante. Ela xinga a mãe dela. O dia que eu vi um vídeo dela xingando, falando palavrão pra mãe, eu falei, eu não acredito que as adolescentes estão vendo isso e vão achar que é bonito xingar a mãe. A mãe dela xinga de volta, coisa horrorosa. E eu não conhecia essa pessoa e alguém me falou, nossa, mas ela é muito famosa, você tem que ver. Eu falei, vou ver um vídeo. Fiquei chocada. E daí eu fiquei sabendo, vocês vão saber quem é, logo em seguida fez filme e tal. Fiquei sabendo que é o maior sucesso entre as adolescentes. Agora parece que vai virar atriz de vez mesmo, que é o que ela já queria. Bom pra ela virar atriz, mas a minha preocupação é não só o consumo, que também é um problema, mas principalmente se espelhar em alguém que xinga a mãe xinga de volta.
Exatamente. O que fazer? Como os pais devem lidar com isso? Isso é muito importante, esse ponto que você tocou, da conduta, né? Porque ali no vídeo é tudo lindo, maravilhoso, mas até a gente que conhece essas youtubers na parte comercial, a gente vê que a conduta é completamente diferente, né? Então, é muito importante, sim, que os pais acompanhem. E outra, você que é consumidor, que também está sendo influenciado nesse sentido, vídeos, serviços, enfim, tudo que você está consumindo, de uma forma geral, tenta conhecer mais profundamente essas pessoas, né? Ou então faz um segundo passo, tenta conhecer melhor esse produto que ela está te indicando, a forma que ela está expondo isso, né? Porque rapidamente, dá uma pesquisadinha rápida no Google que com certeza você vai ver alguma coisa. Exatamente. E aí os pais podem, inclusive, ter um filtro para isso com seus filhos, Exatamente. Né? E pronto, acabou, porque quem manda são os pais, tá? São crianças, adolescentes, acho que tem que ter esses limites muito bem compreendidos, né? O YouTube já tem filtro, é bem legal, sim, colocar essa configuração ali. E o que você falou traz um complemento. Pra gente que trabalha em TV, às vezes você escuta... Às vezes eu tô na rua, né? Aí eu escuto alguém falando assim, ai, a fulana, o fulano, cantora, sei lá. Ai, que pessoa incrível, né? E eu olho, eu geralmente não conto, né? Não quero estragar a ilusão, né? Dependendo de quem é, eu deixo quieto. Você olha e você fala, ai, você não sabe de nada. Você não sabe que aquele sorriso foi só hora que a câmera acendeu. E o que as pessoas me falam, as pessoas que trabalham com a gente, é que uma das primeiras coisas que alguém pergunta quando conhece alguém que me conhece, por exemplo, ela é daquele jeito mesmo? Porque as pessoas têm essa desconfiança na TV, mas no YouTube não tem tanto, né? Exatamente. Eles confiam cegamente. 100%. Porque você filma num quarto, você mostra o seu dia a na sua dia, casa, na né? sua Às vezes de rotina. camiseta, sem Exatamente. maquiagem. Aí você pensa, nossa, essa é a vida perfeita dela, né? E na verdade não é bem assim, né? Aí a gente também não tem um outro problema sobre esse fenômeno dos youtubers, que é a busca dos youtubers, que é a busca do mundo perfeito ou da vida perfeita que não existe. Com certeza. Eu percebo que assim, tem uma youtuber que eu gosto muito, que é blogueira, que é a Camila Coelho. Amo, sigo, gosto dela. Mas eu não confio cegamente, obviamente, em ninguém, né? Eu vou lá e faço as coisas do meu jeito. Mas eu tava observando e sigo no Instagram, e eu tava vendo as histórias que ela faz no Instagram. É de você ficar depressivo. Se você olhar e falar, meu Deus, é muito, cada dia tá num país, cada dia tá num hotel mais maravilhoso. Então, eu acho que você tem que ter até maturidade para seguir algumas pessoas. Não é verdade? Com certeza. Porque você vai sempre tentar alcançar uma vida ali que não é real pra sua, não é real. Né? Exatamente. E nem para ela também, viu? Porque muitas vezes também tá ali sorrindo maravilhosa, mas por dentro tem N problemas que a gente não sabe, né? Isso é bem legal observar. Mas olhando como ferramenta também, os canais do YouTube são muito legais. Você falou da Camila Coelho, né? Ela é super famosa, teve uma grande exposição internacional, depois veio para o Brasil, né? Ampliou pra caramba o canal dela. E hoje a gente vê que ela já está nessas mídias novas, né? Ela já está na revista, ela já está na TV, ela já está no desfile, ela já está influenciando marcas que, teoricamente, não estão nesses meios mais focados do digital, né? E que ela conseguiu contornar. Então, é bem claro a estratégia dela de marketing digital, Nada né? é por acaso. Ela pode até por acaso. Eu acredito, quando ela fala que ela começou despretensiosamente, acredito. Mas eu acho que chega num ponto que não é mais despretensioso, Já né? foi isso. Tem uma equipe por trás disso. Exatamente, sim. E qual que é a dica para quem quer ser o youtuber de sucesso? Legal. Não é todo mundo que vai ser, né? Exatamente. Eu acho que a dica principal é assim, qual que é o seu mercado, né? Qual que é a sua atuação? Tenta passar um conteúdo relevante de fato, né? Um conteúdo que vai agregar para quem está te assistindo. Tem diversas áreas, não precisa só focar na beleza, estética, né? Hoje a gente vê vários canais de serviço também, finanças, enfim. E é muito legal você ter um conteúdo relevante, mostrar a sua capacidade de ajudar a outra pessoa, conectar a dor dela. A dor dela é assim, poxa, eu tô com dificuldade financeira, vamos dar uma dica rápida sobre como você organizar melhor as suas finanças. Ou quero divulgar o meu serviço, vamos fazer uma dica rápida sobre serviços aqui. Por exemplo, eu sou coach, eu quero divulgar um pouquinho o meu trabalho de coaching. Então, dá conteúdo de coaching para essas pessoas, né? E começa a conectar muito mais essas pessoas de forma real, né? É o que a gente falou aqui. Tenta não forçar, tenta não ser fake. 54% das pessoas seguem as pessoas
nos canais porque elas são inteligentes, são originais e têm conteúdo relevante. Então é isso. Você falou, me fez lembrar das artesãs que tanto nos assistem, né? E que já participaram aqui por muito tempo. A gente teve o quadro de artesanato aqui no nosso programa. Leva o artesanato para o YouTube, né? Faz uma peça fácil, ensina alguma coisa e ali mesmo você pode fazer a sua divulgação. É um bom começo, não é verdade? Exatamente. Vai lá, mostra um passo a passo simples, mostra a sua marca, o seu logo, o seu telefone, o seu contato, sempre de forma despretensiosa, ou lá embaixo no descritivo, ou no final do vídeo. Não é legal colocar aquele impacto já no começo do vídeo de vamos colocar uma chamada, o meu logo ali passando. As pessoas estão indo ali pela dica, pela facilidade. Se você está no celular e demora demais para você ir lá e ter a informação que você quer, você desiste. Então, fica aqui essa dica para as artesãs também, né? Faça esses tutoriais simples, fáceis, para divulgar o seu negócio. Tempo. Te pergunto de tempo por quê? Depois que você já conhece a pessoa e você já confia nela, você até escuta, assiste conteúdos maiores e até quer depois que você gosta. Mas no começo, eu sei que uma das maneiras de viralizar vídeos é o próprio WhatsApp, são as redes sociais. Se alguém me manda um vídeo, acordo, desperto, vamos ver o que tem no WhatsApp. Ah, e um vídeo, 9 minutos. E vai ficar para uma próxima oportunidade, porque agora eu não posso ver um vídeo de 9 minutos. Se ele tivesse 3, 5 minutos, eu até podia parar para ver. E você acaba esquecendo de ver esse vídeo. Então, principalmente nos primeiros vídeos, tem que se pensar muito no tempo, não? Exatamente. Não passar de 5 minutos de jeito nenhum. Gente, só se for um conteúdo muito relevante, muito profundo, muito complexo. Se você quer começar, por exemplo, no Instagram, nos outros canais também, ou no próprio WhatsApp, que tem agora a parte de status, né? Seja muito breve. O que é essa parte de status do WhatsApp? É que você entra no WhatsApp e você dá um status atual do que você está fazendo. Toda hora dá para atualizar. Isso aí atualizou no meu, mas eu ainda não entendi para que serve. Exatamente. E as marcas já estão trabalhando com isso. Por quê? Você vai lá, entra no WhatsApp e vê na sua linha quem que mudou o status. Gente! Isso é fantástico. Eu nem sabia, eu tô olhando esse status aí, não sabia para que servia. Exatamente. Então tenta sinal, já vou ver isso. É muito legal. Tenta ser direto, né? Então, quando for alguma live, alguma transmissão ao vivo, quando for um vídeo mais completo, tenta fazer uma chamada antes para avisar a pessoa do que se trata e quanto tempo vai ser. WhatsApp, tenta não enviar vídeos longos, né? E outra coisa que saiu várias pesquisas, que a internet brasileira ainda é muito precária. Então, se você fica mandando muito vídeo longo, pesado, trava, a pessoa não baixa e não vai visualizar. Então, uma estratégia legal é, manda texto, manda imagens curtinhas, se for para divulgar o teu negócio, algum evento, enfim. Funciona, o WhatsApp tem um retorno bem legal, os grupos de WhatsApp são legais, grupos de dicas no WhatsApp. Pode pedir para os amigos te ajudarem a divulgar? Com certeza, com certeza. Agora, você falou da live também, dá para fazer agora no Instagram também, esse ao vivo, como no Facebook, que muitas pessoas fazem. O que eu percebo da live, eu fiz poucas, as pessoas cobram muito, mas e as pessoas gostam muito quando eu tô em casa com meu marido e a gente faz, é que o próprio público vai te dando retorno de quanto tempo você tem que ficar na live, né? A live já é diferente, né? Você fala, vou sair, aí chega um monte de mensagem, não, peraí, eu tenho mais uma pergunta. Aí você vai ficando, né? Acho que tem que ter um limite, não precisa fazer uma live de 1 hora. Mas o próprio público ali vai te falando se você tem que ficar mais ou não, né? A interação vai diminuindo, né? Você vê que tem o pico, né? Tem o ciclo da live. O começo é mais demoradinho, você tem que dar uma puxadinha no vídeo para chamar o pessoal. Mas isso é muito legal que você falou, fazer lives com perguntas e respostas. Você é mais objetivo, você não precisa fazer uma live longa e também não perde esses usuários no meio do caminho, né? Porque o pessoal quer saber todas as respostas das perguntas ali que foram chamadas no começo, né? Então isso é muito legal. Também dá para usar como ferramenta de divulgação de negócio, de serviço. Precisa ter a melhor máquina do mundo ou dá para começar com o celular? Dá para começar com o celular. Normalmente lives fica muito melhor o formato, porque quem vai assistir também está no celular. Então a visualização fica boa. Vale a pena, sim, ter um celular bacana, né? A longo prazo, aí pensa em investimento de câmera e por aí vai, para quem quer se especializar nisso. Mas, gente, os celulares hoje estão muito bons, as câmeras estão muito boas. Eu acho que para começo tá ótimo. Vale a pena investir num tripé, para não ficar tremendo demais, né? Que é super baratinho, coloca lá o tripé, filma e tá tudo certo. E resolvido, né? Resolvido. Primeiro passo feito. E qual que é a sua orientação para a gente
com relação à credibilidade. O que eu percebo muito, outro dia a gente até falou sobre as notícias que circulam pelas redes sociais e o cuidado que a gente deve ter. Sim. A gente falou aqui sobre isso. Muitas coisas que chegam para nós, principalmente no WhatsApp, no Facebook, são informações falsas. Aí eu não estou falando de youtubers, eu estou falando daquilo que chega mesmo. Como notícias da carne, que a gente recebeu um monte de coisa que não era. Sim. E as pessoas vão compartilhando. Então, às vezes, você recebe uma pessoa falando mal daquele partido que você não gosta. Tudo bem você não gostar do partido, mas aquela informação pode ser falsa, você não pode ir lá repostar sem saber se aquilo é verdade ou não, só porque você não gosta. E eu tô vendo as pessoas repostarem, eu às vezes olho e falo, gente, mas isso foi editado, não é? Aí alguém fala, não, você tá doida, peraí, eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque eu trabalho com TV, mas a maioria das pessoas olha e fala, não foi editado, esse vídeo tá perfeito. Tem que conferir antes de confiar e repostar, não? Tem. E hoje, ainda bem que a gente tem portais de credibilidade, que a gente pode validar todas essas informações. Inclusive, tem portal que ele só fala sobre farsas da internet. É muito legal. Vale a pena você entrar, joga no Google só para você ter uma noção de qual é esse portal. Lá você consegue ver, viralizou um vídeo da carne. Aí lá fala, isso é uma farsa, confirmado. E ele mostra o porquê, explica como, quem que começou a compartilhar isso, onde o vídeo foi filmado. Outro dia apareceu um vídeo dos pombos entrando na cerveja. Nem era aqui no Brasil, Nem era gente. No Brasil, exatamente. E esse portal foi lá e mostrou onde foi filmado. Então, é muito legal, sim, validar qualquer tipo de informação na hora de transmitir. E, gente, pelo amor de Deus, não façam listas de transmissão. Só se alguém pedir, só se alguém se inscrever, porque é muito chato, é invasivo, né? Se você está num grupo de negócios e quer falar do seu negócio, ok, está dentro do meio que você se propôs a estar. Agora você começa a mandar um monte de mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Gente, pensa quantas pessoas não trabalham, estão na correria e tem lá que olhar, baixar, ter espaço no celular para visualizar isso. E sabe o que você vai ganhar com isso? Um bloqueio, porque a maioria de nós vamos fazer isso, né? Exatamente, tem que divulgar de forma consciente, sem ser invasivo, né, gente? Então é isso. Se você for entregar conteúdo, você vai ser recebido de outra forma, né? Então, lembre-se sempre de entregar conteúdo relevante, só mande aquilo que o usuário quer de fato, né? Até e-mail, isso também é super válido. Não vai sair mandando tudo para todo mundo, né? Senão você vai ganhar um bloqueio, né? E aí você vai ter um hater, né? Vai ter um hater. Não uma pessoa que ama a sua marca. Vai dar problema. Foi um prazer te receber aqui, Thaís. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com vocês, eu vou passar aqui já o site. Pode também ter assessoria? Vocês também dão essa ajuda? Sim, a gente trabalha com assessoria sim, onde a gente pode estudar tanto o perfil da empresa como do profissional. Então a gente trabalha das duas pontas, né? A gente pode validar como está a divulgação da empresa ou aquela pessoa que é autônoma, trabalha por conta, que quer também fazer essa transição de divulgação para a carreira dela. Foi um prazer mais uma vez. Thaís, o site para quem quiser entrar em contato? É www.criar, escreve CRYAH.com.br. Mais uma vez, obrigada, Jaque. Volte mais vezes, viu? Obrigada. Nosso programa já chegou ao fim. Amanhã a gente vai conversar sobre gravidez tardia. Vamos entender também sobre um banco de perucas móvel. O assunto é muito bacana e tem outra coisa legal. A gente vai falar sobre botox de veneno de abelha. Curioso, não é? Aqui atrás das câmeras já fizeram oi. Curioso, também acho. A gente vai entender isso amanhã. Eu tô te esperando às 14h05 aqui no nosso programa. Uma semana maravilhosa para você. Boa segunda-feira, viu? Fica com Deus. Até amanhã. Tchau.